Olá, pessoal. É com alegria que eu inauguro mais um canal de comunicação e interlocução com vocês, o Esboços do Contemporâneo, que hoje, domingo, 14 de junho, faz a sua estreia por aqui. Eu estou muito feliz porque, para mim, desde 2007, 17, na verdade, que eu vinha ensaiando um canal por aqui pelo YouTube, mas a gente sempre postergando. E nesse momento da pandemia, essa necessidade se tornou ainda mais premente, né? Com as nossas aulas, com a relação com os alunos, que a gente se tornou cada vez mais tecnológico. E as pessoas começaram, por que que não abre um canal no YouTube? Por que que algumas aulas que você dá fora dos espaços formativos, acadêmicos, você não vai para o YouTube dar aulas, palestras? E aí eu fiquei pensando, e nós estamos aqui hoje, começando mais essa jornada com vocês, que eu espero que seja uma jornada agradável, de debates, de reflexões, além de aulas também a gente vai ter, eu vou fazer análise de alguns filmes por aqui, então sejam bem-vindos ao nosso Esboços do Contemporâneo, para pensar política, para pensar mídia, educação, tecnologia e tantas outras coisas. Já que o nome do canal é Esboços do Contemporâneo, pessoal, nada mais adequado do que a gente começar a nossa aula de hoje, ou reflexão, ou bate-papo, com um tema que, infelizmente, ainda está na ordem do dia. A nossa reflexão de hoje vai ser sobre o direito à respiração, o apartheid balístico e a conspiração das lutas pela vida. É uma aula, uma reflexão que eu vou trazer para vocês a partir de alguns autores. E a discussão que a gente vai ter hoje vai ser muito centrada nas manifestações pandêmicas ao redor do mundo, sobre o racismo policial, sobre a morte da população negra. E a gente vai tentar fazer algumas conexões, né? Capitalismo, o capitolaceno, a pandemia, o negro brasileiro, enfim, a gente vai tentar juntar aí questões que podem aparentemente não estar tão próximas, mas que elas têm conexões ocultas. Eu gosto muito de uma frase do Heráclito, que ele diz que uma conexão oculta é muito mais poderosa do que uma evidência, né? E aí eu acho que essas manifestações que a gente está tendo nesses últimos dias, nos últimos meses, nos revelam aí o poder dessas conexões ocultas. Eu acho que, para início de um diálogo, de uma conversa, eu traria para vocês a questão da vida, né? Falar em racismo policial, falar nas mortes, como a gente está testemunhando, é a gente resgatar, fazer um percurso histórico em relação à vida. Porque, vejam, os movimentos negros brasileiros, os movimentos negros no mundo, eles são os únicos movimentos que permanecem na contemporaneidade, na vida moderna, com uma reivindicação que é primária, que é inquestionável, que é a reivindicação à vida. E isso não é qualquer coisa, pessoal. Quando a gente pensa o concurso do tema vida, seja na filosofia, a gente vai ver que durante milênios a vida ela permaneceu como Aristóteles pensava, né? Nós éramos um animal vivente e capaz de existência política. Portanto, a vida ela não era algo tensionado, porque a vida era um dado, né? O fato da gente existir era um dado imperturbável, né? E nós tínhamos essa capacidade da existência política, né? Da inserção na política, isso desde Aristóteles. Com Foucault, a gente vai ter um ponto de inflexão importante, porque é a partir do Foucault que a gente vai ver que ele questiona a vida desse ser vivente, né, com a noção de biopolítica. E aí eu diria que a gente tem hoje, em pleno século XXI, mais um novo ponto de inflexão em relação a isso, porque a vida dos terrivelmente outros vem sendo ceifada, e o que a gente tem em termos de um diálogo do capitalismo, das forças produtivas, né, dessa necropolítica, como é que a gente pode reposicionar esse debate da vida
para uma dimensão global, né? Como isso pode ser uma reivindicação global. E aí eu acho que é interessante a gente trabalhar nessa questão da vida e da política e como ela ganha uma nova dimensão hoje, nos tempos que correm, é que havia toda uma discussão, né? 2008 foi também um ano fundamental para a gente ver como esse capital, o capitalismo financeiro, faz da gente perdedores, todos nós perdedores, e a avaliação que as pessoas faziam em 2008 é que essas perdas eram perdas materiais, né? Muita gente perdeu casas, muita gente perdeu carro, enfim, foi um ano de perdas materiais. O que 2020 sinaliza é que, para além das perdas materiais, as pessoas estão perdendo a vida. A Covid, ela vem demonstrar isso de maneira que, para o mundo, né, as pessoas estão preocupadas, porque é a respiração da biosfera, a respiração de cada um de nós, que está sendo cercada por um vírus, que até hoje não, né, não temos ainda vacina. Mas observem, se a gente levanta essa discussão que a Covid ela reposicionou o debate da vida, o direito da reposição de maneira global, é preciso que a gente compreenda que em 2008 e antes de 2008 já existiam grupos, pessoas que já morriam e já perdiam suas vidas. E aí a gente vai ver que a população negra, que são populações indígenas, que a população, enfim, os terrivelmente outros, a população não branca no mundo. Isso significa dizer que, se por um lado a gente tem uma renovação do direito à vida, do direito à renovação pela Covid, por outro, a gente tem a permanência dessa temática pela população negra, como disse o Achille Mbembe, que foi a única que foi triplamente destituída. E aí eu acho que, pessoal, retomar toda essa discussão, a vida de quem sempre esteve avizinhado, cercado pela morte, é preciso que a gente tome o eu não posso respirar, do Achille Mbembe, como disse muito bem alguns pesquisadores, exemplo do professor Murilo Duarte, o eu não posso respirar, ele se tornou um lema de todos os corpos precários tratados como excedentes biológicos pela necropolítica global, do capitalismo financeiro e suas próteses governamentais na gestão da pandemia da Covid. O próprio professor ele vai dizer que o George Floyd, com a expressão que vai perdendo fôlego, literalmente, eu não posso respirar, ele empresta sua voz a todo mundo. Ele é o signo de uma asfixia universal. Agora, gente, o que isso significa? Significa que, repito, que nesse contexto de pandemia, em que todos nós estamos sujeitos a não mais respirar, a perder a respiração, em que todos nós, de certa forma, somos perdedores do capital financeiro, é preciso que a gente pense essa asfixia universal a partir da questão negra. É fundamental, diz ainda o professor, o signo de uma asfixia universal em que a questão negra aparece ao mesmo tempo na tangente entre a sua singularidade absoluta, né? O Vidas Negras Importam, e a sua transversalidade perspectiva, que é o devir negro no mundo. O próprio pesquisador, né, o próprio Murilo, ele vai dizer, ele vai nos lembrar que o George Floyd ele é assassinado, acusaram ele de tentar comprar no mercado com moedas falsas. Mas ele nos lembra o seguinte, vejam, 2008 marcou um tempo em que essa injeção de liquidez que os Estados Unidos fizeram em todo o mundo, no mercado em todo o mundo, faz com que todas as notas elas sejam essencialmente falsas. O que a gente tem nesse capitalismo é uma circulação de notas falsas. E aí eu acho fundamental a gente trazer esses debates que a gente está tendo hoje, a reflexão sobre o antirracismo, a reflexão sobre o antifascismo, de que como pensar vida,
pensar capitalismo ou o combate ao capitalismo é a gente pensar a questão racial negra como grande dínamo de tudo isso. Porque o que ainda a gente percebe que a destituição do outro, a subalternidade do outro tem como fundamento a racialidade negra. Não é à toa que a gente vai ver que, como o Attila Mbembe ele vai falar do dever negro no mundo, e aí ele vai dizer que se não é mais a marca da descendência africana que dinamiza a nossa presença no mundo, na diáspora, por outro lado, esse dever negro dá nome a vários outros sujeitos, os sujeitos não estabelecidos. E a gente vai ver que os desterrados da África e sua descendência são negros para os brancos. Os latinos e hispânicos são negros para os supremacistas brancos. Os imigrantes são negros para os cidadãos dos Estados-nação. As mulheres são negras para os homens patriarcais. A população LGBTQI+, são negros para as pessoas cis e héteros. Os indígenas são negros para as monoculturas invasivas. Os pobres, os desempregados, eles são negros para uma política do assalariamento. E aí eu acho fundamental a gente trazer todos esses pontos de que eu venho insistindo que, além da morte do George Floyd, que vem se tornando, marca uma nova temporalidade, a gente não sabe que temporalidade será essa, mas a morte do George Floyd marca uma nova temporalidade para a gente pensar o nosso tempo que se esgotou. A gente fala sempre de um novo normal, que a pandemia vai nos trazer um novo normal, mas eu gosto muito da expressão que, na verdade, mais do que um novo normal, nós estamos em face a um pós-anormal. O que a gente tem, e aí os incêndios, a manifestação literalmente incendiária, ela nos sinaliza para um pós-anormal. Porque quando as pessoas vão para a rua, o que elas ensinam para o mundo? Ensinam para as possibilidades de resistência. Elas ensinam que é preciso que a gente tire da trivialidade cotidiana o assassinato de homens negros, da população negra em geral. Porque a morte da população negra não se dá apenas pela violência, pelo racismo policial, se dá também nos sistemas de saúde, né? Com a violência obstétrica, no caso das mulheres, com as comorbidades que atingem, em sua maioria, a população negra, e que o Estado brasileiro acabou não considerando, né, não efetuando políticas específicas. E aí, o que a gente tem, quando eu venho insistindo nisso, né, desloca da trivialidade cotidiana e vai para o campo do intolerável. E aí a gente tem, a partir dessa intolerância que convoca o mundo, que convoca a sociedade, é que toda resistência hoje no mundo ela deve ser reorganizada a partir do direito universal da respiração e da vida. Se a gente tomar essa resistência, essa reivindicação como uma reivindicação legítima, é impossível a gente se insurgir, a gente lutar, se a gente não tomar a questão racial negra como fundamental, percebem? Porque são essas pessoas que estão morrendo desde sempre. Se em 2008, repito, a parte da classe média branca no mundo, ela perdeu casas, ela perdeu bens materiais, a gente desde sempre está perdendo vidas. Então, somos nós que, de certa forma, convocamos o mundo e dizemos o que é esse neoliberalismo chifrinho, o que é essa exploração capitalista. E aí eu acho que o nosso terceiro ponto da nossa reflexão hoje é para um pouco tentar pensar essa ideia das resistências, das lutas e das insurgências, né? Eu gosto muito de uma poesia, de um fragmento do Paulo Leminski, que ele diz que tudo respira, conspira.
Então, acho que as nossas mortes, as mortes da população negra, é uma forma também da supremacia branca evitar com que nós não conspiremos, evitar com que nós existamos, evitar que a nossa existência possa flagrar o que é esse projeto racista excludente. Porque, além de flagrarmos o que é essa sociedade que falhou, né, que naufragou, a gente também convoca todo mundo para a adoção de outros paradigmas. É preciso que a gente adote outras gramáticas políticas. E aí eu insistiria, pensar resistência hoje só tem sentido, seja no movimento sindical, seja nos movimentos insurrecionais da rua, se a gente tomar o direito à respiração como princípio, uma urgência política, um imperativo ético. Ao fazer isso, a gente precisa tomar de maneira bastante expressiva a questão racial negra como a grande questão que faz com que nós ingressemos no século XXI reposicionando o debate da vida. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos, e a gente vai ter episódios, a gente tem episódios aqui. Eu insisto que os 111 tiros em Costa Barros, ele também é um ponto de inflexão. Infelizmente, a mídia brasileira, como a sociedade brasileira em geral, ela não se afetou pelo que foi aquela tragédia, foram 111 tiros de fuzil em um carro pequeno, com jovens negros, que também foi um assassinato que foi filmado. Então, eu acho que eu diria, para a gente encerrar nosso papo de hoje, o nosso esboço de hoje, que só é possível, de fato, pensarmos no pós-pandemia, no novo normal, que eu concordo que é o pós-anormal, como diz o professor Murilo, só terá legitimidade essa imaginação política sobre o que virá, se de fato a gente reposicionar o debate, o direito à vida a partir da questão racial negra. Então, até a próxima conversa, até o próximo diálogo, até o próximo esboço. E como todo esboço é precário, é provisório e ainda com muitas lacunas. Muitíssimo obrigada, pessoal. Até o próximo encontro.